Arrependimento. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque arrependimento é algo decisivo para que aconteça a conversão de alguém ao Senhor Jesus. Então, o arrependimento tem que ser sincero. A pessoa tem que se arrepender mesmo, de fato e de verdade. Porque é a partir disso que se inicia a conversão. E aí, quando a pessoa se converte a Cristo, ela passa a viver em Cristo. Ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas das quais ela se arrependeu passam e tudo se faz novo. Então, isso é importante demais. E se o arrependimento é importante demais, cabe a cada pessoa que está viva hoje no século XXI entender isso. Porque é necessário que as pessoas se arrependam. As pessoas não podem ficar embrutecidas, não podem ficar com o coração duro, como se fosse um coração de diamante. Não podem ficar com o coração impenitente. Não podem insistir nessa teimosia de não se arrepender. Não. Fazer isso é algo errado, que vai contar contra elas mesmas. Porque o arrependimento sincero produz na pessoa a conversão a Cristo Jesus. Isso sim é bom. É algo perfeito, é algo que qualquer pessoa hoje deve querer para si mesma, como um benefício para a sua própria vida. Então, é necessário se arrepender sim. O arrependimento, ele tem que fazer com que a pessoa não queira mais praticar os pecados pelos quais ela se arrependeu. E sim, procurar se santificar, procurar fugir da impureza e da aparência do mal, procurar fazer com que a sua consciência esteja sempre limpa, seja uma consciência boa, que não seja uma consciência cauterizada ou pervertida. A consciência das pessoas não pode ser uma consciência que tenha sempre uma culpa por causa de algum pecado que cometeu. Não. A consciência da pessoa tem que estar purificada totalmente dos pecados que ela cometeu anteriormente. Tudo isso por causa do arrependimento sincero, da conversão sincera. Então, isso é importante demais. E é por isso que eu quero falar sobre esse assunto, porque hoje, no século XXI, praticamente a maioria da humanidade hoje precisa se arrepender, sim, dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas abominações, das suas impiedades que praticam em todo o tempo. Em todo o tempo. Praticar essas coisas não é algo certo, nem é algo aprovado para o ser humano praticar em tempo algum. Porque essas práticas, elas fazem com que a ira de Deus esteja sobre os filhos da desobediência. Então, existem muitas pessoas hoje nessa condição. E, apesar de já terem tido muita oportunidade de se arrepender, não quiseram. Porque estão com o coração impenitente. E isso é algo muito mal que conta contra a própria pessoa em si. Então, é necessário entender que o arrependimento produz um bom resultado, boas consequências. E a principal delas é ter Cristo Jesus como o único suficiente Salvador de suas almas. Então, isso é algo sério que eu estou falando aqui. Não é brincadeira. Não é algo para complicar a sua vida, porque a vida de muitas pessoas hoje está complicada por elas não quererem se arrepender, como lhes convém fazer. O arrependimento está ao alcance delas. Só não faz quem não quer. Ninguém é forçado a se arrepender.
Cada pessoa tem a responsabilidade pessoal pelo seu próprio arbítrio de se arrepender ou não. Decisão própria da pessoa. Mas aqueles que se arrependeram, pergunta para eles quais foram os resultados disso na vida deles. Eles vão dizer que a melhor decisão que eles fizeram foi se arrepender, porque os resultados do arrependimento deles trouxeram muitos benefícios, que eles vivem com esses benefícios dia após dia, até o fim. Isso é bom demais. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre o arrependimento. E aí você vai ver como isso é importante sim. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. Então, eu vou ler aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, o Senhor Jesus está dizendo bem claro que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Os pecadores hoje, no século XXI, Jesus está chamando todos eles ao arrependimento. Sem dúvida alguma. Alguns vão ouvir o chamado de Jesus ao arrependimento, vão vir, vão se arrepender, vão se converter e vão começar uma vida em Cristo, sendo novas criaturas. E também muitas pessoas não vão querer vir se arrepender. Vão continuar praticando os pecados, as iniquidades, as abominações, as impiedades, e vão continuar nessa teimosia de coração, porque tem um coração impenitente, pelo qual não querem se arrepender em tempo algum. Então, o Senhor Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Hoje, os pecadores hoje no mundo são muitos. Para todos esses, o Senhor Jesus lhes chama ao arrependimento, ao plano da salvação, pela graça, para que a justificação possa acontecer, para que todas essas pessoas possam ter paz com Deus e sejam justificadas. Isso é bom demais. Não há ninguém mais no mundo que possa justificar as pessoas a não ser Cristo Jesus. Então eu espero que as pessoas entendam isso hoje. Ele está chamando os pecadores ao arrependimento, porque os pecadores precisam do arrependimento sim. Porque viver dia após dia sendo sobrecarregado pelos pecados, sendo escravos do pecado que praticam, isso é uma escravidão. Quando alguém, ou melhor, quando os pecadores são chamados ao arrependimento e eles vêm ao arrependimento, todos os pecados deles são cancelados, são purificados. Eles são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e ficam limpos de todos os pecados. O arrependimento produz esse resultado. Então eu espero que isso aconteça na vida de muitas pessoas hoje. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no Evangelho segundo Lucas, agora no capítulo 13, versículo 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 3. Está escrito assim, ó. Eu vou ler do 1 ao 3, para o entendimento ficar melhor. Então, olha aqui, ó. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis. Então, ele está falando claramente para muitas pessoas ali se arrependerem. Porque ele sabe que o arrependimento, por decisão própria de cada pessoa, vai produzir um resultado bom para aquela pessoa. Então, ele está falando isso claramente. Ó. Não eram, eu vou-lo afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, quem não se arrepender vai morrer como morreram aqueles a quem eles estão falando aqui. Então, o arrependimento, quando a pessoa não se arrepende, possivelmente ela vai morrer sem ter se arrependido antes. Aí já vai ser tarde demais. Ela não vai poder mais se arrepender depois que morrer. Não. Enquanto ela estiver viva, ou melhor, enquanto qualquer pessoa hoje estiver viva, ela pode se arrepender sim a qualquer momento. Mas tem que ser um arrependimento sincero mesmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, ele repete de novo aqui que quem não se arrepender, igualmente irá perecer. Dando claramente para que você e eu possamos entender que o arrependimento é algo muito sério, é algo decisivo, é algo importantíssimo que as pessoas hoje não estão dando valor para isso mais. Muitas não querem se arrepender. Pelo contrário, querem continuar sendo insaciáveis no pecado, por causa dos quais não querem se arrepender. Porque o pecado, para elas, é muito gostoso ser praticado. Então, essas pessoas, infelizmente, estão sendo escravizadas pelo pecado. Essa escravidão cega, oprime, deixa a pessoa totalmente sem entendimento para que ela não entenda que é necessário sim se arrepender. Milhões de pessoas ao longo da história morreram sem se arrepender. Então, para você hoje, é necessário entender que o arrependimento sim é importante. Para que ele possa produzir em sua vida uma conversão, um novo nascimento, uma nova vida brotando de dentro para fora de você, para que o arrependido agora possa apenas viver em Cristo Jesus para sempre. Essa é a melhor coisa que pode acontecer, sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Então vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Então está escrito assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, quando a pessoa se arrepende e se converte, no mesmo dia os pecados delas são cancelados, são perdoados. A pessoa que se arrepende é lavada e remida dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus. E ela fica totalmente purificada. Então, isso é bom demais. Esse é o resultado que compensa se arrepender e converter.
Só que muitas pessoas hoje não têm isso ainda em suas vidas. Não tiveram esse resultado ainda em suas vidas porque não querem se arrepender em tempo algum. Infelizmente, muitos vivem assim ainda. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Por que as pessoas têm que se arrepender para que os pecados delas sejam cancelados? Por causa de qual objetivo? É o que ele vai explicar aqui agora. A fim de que, ou seja, com o objetivo de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, quem se arrepende, quem coloca em prática esse objetivo de se arrepender, quando isso acontecer, da presença do Senhor, virá sobre essa pessoa tempos de refrigério. E também, como está escrito aqui, o próprio Senhor vai enviar para essa pessoa que se arrependeu e se converteu, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então, essa pessoa vai receber Jesus em sua vida, o Salvador. Com certeza. E não existe melhor resultado do que esse para aqueles que se arrependeram e se converteram. Para aqueles que começaram a ter tempos de refrigério em sua vida. O próprio Cristo Jesus é muito superior ao tempo de refrigério. O tempo de refrigério é um bom resultado, sem dúvida. Mas o fato de eles terem Cristo Jesus em suas vidas já é algo incomparavelmente melhor do que os tempos de refrigério. Então, tudo isso acontece quando as pessoas se arrependem e se convertem. É isso que tem que acontecer. Eu espero que isso aconteça hoje, sim. E agora eu vou ler aqui o último texto, que também está no livro de Atos dos Apóstolos, agora capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 20. Então está escrito assim, ó. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Paulo pregou em muitos lugares, com o objetivo de que as pessoas se arrependessem e se convertessem a Deus, para que depois do arrependimento, da conversão, elas começassem a praticar obras dignas de arrependimento, mostrando que o arrependimento da conversão delas foi algo sincero. Depois que elas se converteram a Deus, elas começaram a praticar obras dignas de arrependimento. Elas não praticavam os mesmos pecados, abominações, impiedades e iniquidades que praticavam antes. Não. Agora as práticas delas mostravam que o arrependimento delas foi digno. Então, isso é importante. As pessoas têm que entender isso hoje. Depois que a pessoa se arrepende e se converte, ela passa a praticar obras dignas do seu arrependimento. Então, é algo bom se arrepender sim. Para que agora ela possa viver no presente século uma vida sensata, justa e piedosa, irrepreensível, exemplar, sem dolo ou mácula alguma. Porque a conversão e o arrependimento dela mudou tudo isso, mudou totalmente as suas práticas. Agora as suas práticas são práticas honestas, justas, íntegras. São práticas pelas quais se evidencia
que ela anda na retidão. Então, o arrependimento produz isso. E quem quiser esse resultado em sua vida, é só se converter e se arrepender hoje. Porque isso vai acontecer com você também. Você também vai mostrar obras dignas do seu arrependimento se você hoje se arrepender e se converter ao Senhor Jesus sinceramente. Então eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.